Olá! Estou muito feliz porque estamos aqui de volta em mais uma sessão aberta de mentoria, onde eu vou trazer um conteúdo que com certeza vai te ajudar muito. E hoje até o tema é bem interessante porque, inclusive, é uma dúvida de muitas pessoas, né? Muitas mulheres me procuram e relatam aí problemas nos relacionamentos por causa de dinheiro. E o tema de hoje, embora não trate diretamente sobre esse tema, mas é um conteúdo que ajuda muito a resolver justamente esse tipo de questões, esse tipo de problemas. Porque quando a gente consegue identificar o nosso perfil financeiro, e aqui com o conteúdo que você vai ter acesso hoje, você também vai conseguir identificar o perfil financeiro do seu parceiro, você vai conseguir encontrar respostas para muitos desses problemas. E quando a gente tem a clareza do porquê determinada coisa acontece, de quais são as características do outro que estão gerando o problema, fica mais fácil da gente lidar com esse problema, tá bom? Então eu trago esse conteúdo inclusive para te ajudar com isso aí, para que você consiga ter essa clareza não só a respeito do seu perfil, das características do seu perfil que estão interferindo aí nos seus resultados financeiros, mas também nas características financeiras do seu parceiro, né, nas características do perfil financeiro do seu parceiro e também, né, claro, tudo que você tiver como resultado e tudo que você acaba vivendo no seu cotidiano interfere também de forma direta nos resultados de seus filhos. Por quê? Porque tudo aquilo que eles vivenciam, tudo aquilo que eles veem pelo seu exemplo acontecer com você, eles acabam ou reproduzindo, então, ou eles vão fazer exatamente da mesma forma. E aí pode ser que, se o seu resultado não é bom hoje, não é o que você espera, o deles também acaba não sendo, ou de repente até eles acabem gerando um outro modo de uma forma de reação, né? Então, eles acabem desenvolvendo o extremo oposto. Então, ter esse conhecimento vai te ajudar, inclusive, com isso. Tá bom? Então, a gente vai começar aqui, para a gente não estender muito, porque eu quero valorizar o seu tempo. E já vou deixar aqui uma observação para você que está chegando agora e que vai assistir aqui comigo no ao vivo, assim que terminar, que a gente terminar de conversar sobre todo o conteúdo que eu acabar de passar para você, tudo que tem aqui de importante sobre o conteúdo que a gente preparou para hoje, aí eu vou encerrar a gravação e você vai ficar comigo para a gente dar prosseguimento aí na nossa sessão aberta de mentoria. Para quê? Para que a gente possa conversar sobre as suas questões particulares, né, suas questões individuais, sem ficar aqui na gravação, tá bom? Então, você que está chegando no ao vivo e você que já está comigo no ao vivo, seja muito bem-vinda e não vai embora quando eu encerrar a gravação, fica, porque aí é a hora da gente bater o nosso papo mais privado no particular. E para você que está assistindo a gravação, que não pôde estar aqui comigo no ao vivo, e que está assistindo a gravação, já vou fazer também um pedido. Você com certeza está assistindo essa gravação no YouTube. Já dá sua curtida aqui embaixo, se inscreve se você ainda não está inscrita, porque isso vai ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Então, estou contando com a sua ajuda para isso, para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Vamos lá, então, eu vou compartilhar a minha tela com você. Só um segundinho. Vamos lá, então, compartilhando aqui a nossa tela. Então, olha só, gente. Então, o nosso tema de hoje, né? Como o perfil financeiro interfere nos seus resultados, nos seus relacionamentos e também no resultado financeiro que seus filhos venham a ter no futuro, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui então. Bom, olha só,
E aí, o que que acontece? Antes da gente entrar de fato no conteúdo, vamos entender uma coisa que é muito importante. A falta de conhecimento sobre o perfil financeiro, o que que isso acarreta? O que que isso traz como consequência na sua vida? Algumas coisas. Primeiro, estratégias que não funcionam. Ou seja, às vezes a gente só se preocupa assim, não, eu preciso melhorar, eu preciso gastar menos do que eu ganho, eu preciso começar a investir porque eu quero ter resultados melhores. Só que você não tem a menor noção de qual é o seu perfil financeiro, e aqui quando a gente começar a ver as características, os pontos fortes e os pontos fracos de cada perfil, você vai entender, você vai conseguir se encontrar, identificar qual é o perfil que mais se encaixa aí com você, né? Com que você mais se sente representada por aquele perfil, e você vai entender muitas das reações que você tem, muitos dos impulsos, muitos dos comportamentos que você tem, eles são gerados justamente por esse perfil financeiro. E às vezes, quando a gente faz uma estratégia sem levar em conta esses comportamentos, né, que vêm aí, que são trazidos por esses perfis, a gente não consegue montar uma estratégia tão eficaz. Por quê? Porque o nosso perfil ele faz parte da nossa maneira de ser, da nossa maneira de reagir, da nossa maneira de sentir, né? E eu já falei aqui em sessões anteriores que as nossas decisões elas são muito mais influenciadas por questões emocionais do que por questões racionais. A razão é responsável só por 5% das nossas decisões. 95% restante fica a cargo das emoções. Por isso é tão importante você entender melhor a maneira como você se sente, a maneira como você reage. E aí, quando você entende isso, você consegue pensar, né, montar estratégias muito mais eficientes. Outro problema, outra questão muito importante são os problemas no relacionamento, não é? Que eu até venho falando aqui durante essa semana toda, chamando vocês aqui para assistir essa sessão, justamente porque quando a gente entende as características de cada perfil, você entende a sua maneira de agir, de reagir, e entende também a maneira de agir e de reagir do seu parceiro. Então, isso facilita muito mais as coisas, porque você deixa de levar a coisa por um lado tão pessoal. Então, não fica tão assim, caramba, fulano está fazendo isso só para me irritar, ou ele está fazendo isso só porque ele é descontrolado, ou ele fica pegando no meu pé só porque assim, não é. Você vai entender que aquelas características, aqueles pontos fortes e aqueles pontos fracos, eles fazem parte do perfil dele, né? Então fica muito mais fácil a gente entender também o ponto de vista do outro e conseguir aí pensar no meio termo, um ponto de equilíbrio, né? De uma maneira em que você consiga os resultados que você quer, mas sem, de repente, bater de frente, né, com interesses e com objetivos e com a maneira de pensar do outro também. Outra questão é a vulnerabilidade das decisões por impulso. Então, quando a gente não entende o nosso perfil, a gente fica aí vulnerável aos nossos impulsos. Por quê? Como eu disse, você vai entender aqui que muitas características, muitas coisas que nós fazemos no automático, mas elas estão sim relacionadas ao nosso perfil. E aí, quando a gente conhece isso, a gente consegue estar mais preparada para conseguir combater isso de uma maneira muito mais eficaz. E outra questão outro problema aí são comportamentos inadequados que a gente acaba tendo, muitas vezes por conta do nosso perfil, e que aí acabam gerando exemplos que são negativos para os nossos filhos, como eu até falei mais no iníciozinho da aula, né? E que, assim, a gente precisa entender como a gente funciona, como a gente se comporta, para ir aperfeiçoando aquilo que são os nossos pontos fortes, e para ir lapidando aquilo que a gente considera e que a gente entende que são nossos pontos fracos. Aqui você vai conhecer melhor, do ponto de vista financeiro, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos que vão estar relacionados ao seu perfil. E com isso você consegue dar exemplos
muito melhores, muito mais construtivos para a vida dos seus filhos. Inclusive, aqui você vai entender também, dependendo da idade que eles tenham, se não forem assim tão novinhos, você vai conseguir entender também e já ir identificando qual é o perfil financeiro deles. E aí facilita muito o seu relacionamento, a sua maneira de lidar e a sua maneira de educar. Não só a educação geral, mas também a educação financeira dos seus filhos. Então, fica ligado nessa aula aí, porque tem muita coisa importante para você, tá bom? Seguindo aqui. Então, olha só, uma coisa que eu quero te contar, como você já deve ter visto, só em falar sobre os problemas aqui, só em falar aqui sobre esses problemas que a gente acabou de ver, que boas estratégias vêm de uma boa base de conhecimento sobre um problema. Olha, eu honestamente acho que se você sair daqui com essa mensagem, se você sair dessa sessão de mentoria com essa mensagem, eu já vou estar feliz. Eu já vou estar com o meu sentimento de missão cumprida. Por quê? Porque um conhecimento que está distante da gente, que a gente não tem, ele traz muitos prejuízos, afasta muitas possibilidades, muitas oportunidades que a gente poderia vir a ter. Agora, quando a gente tem um conhecimento e quando a gente sabe usar esse conhecimento, que é ainda mais importante, isso dá um potencial enorme para que a gente consiga fazer, de fato, boas estratégias, ou seja, aquelas estratégias que funcionam. Então, a gente consegue, sim, montar um planejamento que vai funcionar, a gente consegue cumprir o planejamento porque ele foi feito com base na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Então, a gente não vai ter que lutar contra a gente mesmo. Então, grava essa frase, tira um print dessa tela, tá bom? Copia, anota, faz qualquer coisa e bota isso aí no seu papel de parede, qualquer coisa, e olha para isso. Porque isso que essa informação, ela já vale muita coisa, tá bom? Então, grava isso, guarda isso com você. Vamos entrar, então, de fato, nos perfis. Aqui a gente vai ver 5 perfis, que são os principais, né? São os perfis financeiros mais comuns. E o primeiro deles que a gente vai ver é o perfil poupador. Vamos lá conhecer um pouco mais a pessoa que tem esse perfil. Então, quais são as principais características de uma pessoa poupadora? Vou dar uma dica. Vai prestando atenção nas características. Para cada perfil, a gente vai falar as características, os pontos fortes e os pontos fracos. Então, esses 3 aspectos aí que a gente vai falar sobre cada um dos perfis. Vai prestando atenção. Se você sentir que dá tempo, anota. Você que está aqui comigo ao vivo, pode ir anotando, ou se você quiser no final, quando chegar a hora lá, eu também vou parando, vou falando, então você pode anotar, você pode printar a tela para ter isso com você, ou lá no final, quando a gente for fazer o nosso bate-bola, né, o nosso bate-papo aqui mais individual, né, depois que terminar a gravação, a gente volta nisso aqui se você ficar com dúvida, tá bom? Mas vai prestando atenção em todos esses pontos e tenta dar uma nota de quanto você se vê nesse perfil, né? Então, para ver tudo que eu vou falar do poupador e dá uma nota. Por exemplo, para poupador eu vou me dar 7. Para o outro perfil tal, que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou me dar tal nota. Aquele que tiver a nota mais alta, possivelmente vai ser, de fato, o seu perfil. Então, já vai fazendo esse exercício de análise e de avaliação e vai dando uma nota, né? Que nota você dá para esse perfil como influenciador aí na sua vida financeira, beleza? Vamos lá, então. E para você que está na gravação, mais fácil ainda, você pode ir parando, anotando, se você quiser, né? Para você ainda ficar mais simples. Então, a primeira característica, os poupadores, eles sabem da importância de guardar. Então, assim, ele consegue entender que o dinheiro que ele ganha não é para gastar tudo, que uma parte é importante, sim, que ele guarde. Aí os motivos variam, né? Cada pessoa vai ter os seus motivos, mas os poupadores, em geral, eles entendem essa importância aí de guardar.
Eles restringem os gastos, ou seja, eles estão sempre tentando reduzir os gastos, tentando sempre gastar o mínimo possível e para poder poupar, né? Poupando o máximo que consegue, tá bom? Outra característica, nem sempre os poupadores são compreendidos pelas pessoas próximas, e aí eu vou contar uma experiência, uma história para vocês. O nosso perfil financeiro ele pode mudar ao longo do tempo. E isso também é importante, porque às vezes a gente acha assim, sabe, não sei se vocês já ouviram falar, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Então, a música lá, né, que falava isso, tinha inclusive, se eu não me engano, uma novela, né, Gabriela Cravo e Canela. Então, o perfil financeiro, ele sofre alteração, sim, e a gente consegue promover essas alterações. Antes, eu tinha esse perfil, então eu era uma poupadora, tá? E isso aí essa característica aí que está falando de restringir os gastos e poupar o máximo possível, eu sempre fiz muito isso, muito. E essa parte aqui, então, de nem sempre ser compreendido pelas pessoas próximas, nossa, a minha fama na família era de pão dura, muquirana, mão de vaca, eram esses alguns dos apelidinhos, né, que algumas pessoas me chamavam, inclusive minha irmãzinha, adorava me chamar assim. Então, porque as pessoas não entendiam que aquilo tinha um propósito para mim. Não era simplesmente guardar dinheiro. Eu precisava ter uma reserva, eu precisava ter um dinheiro guardado, porque aquilo representava a minha segurança. E também, na época, com a visão e com o conhecimento que eu tinha, era a minha forma de ter um pouco mais de liberdade. Por quê? Porque na hora em que eu tinha uma oportunidade, eu tinha o recurso. Então, isso me proporcionava liberdade. E as pessoas não entendiam, elas achavam que simplesmente eu estava guardando porque eu era muquirana, mão de vaca, pão dura mesmo. Então, aqui, ó, recebem críticas por serem mesquinhas ou pão duras. Acabei de te contar com a minha história, né? E valor de segurança muito alto. Lembra que eu acabei de contar que por que era tão importante poupar para mim? Porque era uma forma de eu me sentir um pouco mais segura. E olha, até desmistificando aí, né? As pessoas acham que ser funcionário público é ótimo porque é toda segurança e tal. Mesmo se você me acompanha há um tempo, você já deve saber, eu comecei minha vida profissional como funcionária pública e eu tinha, sim, uma necessidade muito grande de segurança. E olha, mesmo sendo funcionária pública, eu fiquei alguns meses sem receber, eu tive atrasos de até 3 meses de pagamento. Então, isso só, assim, acirrou ainda mais essa minha necessidade de poupar e de ter aí essa reserva para poder me sentir um pouquinho mais segura, né? Então, essas são as principais características dos poupadores. Vamos agora ver quais são os pontos fortes, os principais pontos fortes dos poupadores. Bom, eles, em geral, os poupadores são muito disciplinados. São aquelas pessoas que elas se propõem alguma coisa a fazer e elas, em geral, cumprem de fato. Então, isso é um ponto forte e é muito importante, né? Se você se vê aí como uma poupadora, possivelmente você é uma pessoa disciplinada e isso pode te ajudar muito no seu planejamento financeiro, montar uma estratégia financeira muito mais eficiente do que simplesmente poupar, tá bom? Então, se você está se vendo aí, está se encaixando nesse perfil, já fique esperta, porque isso pode ser um bom sinal. Outro ponto forte é a facilidade de economizar. Isso, para você, não é uma coisa tão difícil quanto para alguns dos outros perfis, né? Então, isso também já é um ponto a seu favor. Próximo, muita resistência aos apelos de consumo. E vamos combinar, tem apelo aos montes, né? O que mais aparece por aí é coisa interessante, coisas bonitas,
coisas que prometem soluções maravilhosas para os nossos problemas, né? E pessoas que são gastadores, que são descontrolados, que são desligados, já já você vai entender um pouquinho melhor, esses são alguns dos outros perfis. Essas pessoas normalmente caem muito na tentação, caem pelo menos com mais facilidade. Os poupadores já conseguem resistir um pouquinho mais a isso. E também são, em geral, pessoas firmes nas suas decisões. Então, elas não vão ceder tanto a pressões externas, porque se elas têm um propósito, em geral, são pessoas que conseguem cumprir. Próximo aí são os pontos fracos dos poupadores. Conformismo com um padrão de vida mais simples. Isso pode ser um perigo, porque a gente precisa sim querer crescer, a gente precisa sim querer evoluir, porque senão a gente acaba correndo o risco, primeiro, de ficar numa vida muito restrita, a gente acaba se privando de muitas oportunidades, de muitas experiências, às vezes, por querer poupar exageradamente. Tá? Então, aí cabe um alerta, é um perigo aí. Por exemplo, na minha fase de muito poupadora, eu quase não viajava, não gostava. Hoje eu até viajo pouco por outros motivos, quer dizer, além da quarentena, claro, né? Mas eu tenho também os meus cachorrinhos e tal, e eu acabo assim, às vezes eu até viajo, mas por pouco tempo, não gosto muito de ficar fora. Mas antes, mesmo querendo, eu não ia para poupar. Então, assim, às vezes a pessoa se priva de muitas coisas, não só de oportunidades de viagem, mas até de bons atendimentos de saúde, de uma alimentação de melhor qualidade, com o intuito de querer poupar. E aí, isso já pode ser prejudicial. A palavra-chave para tudo no mundo das finanças, e eu acho que em outras áreas da nossa vida também, é sempre equilíbrio, né? Então, a gente não pode cair no extremo. Outra coisa é a pouca disponibilidade para viver novas experiências. Foi o que eu acabei falando, a pessoa acaba se privando muito, né? Deixa de viver coisas que vão ser boas e que, inclusive, podem ser até lucrativas para ela, né? Como às vezes a experiência de algum negócio, de algum empreendimento, a pessoa acaba não indo porque ela prefere poupar aquele dinheiro do que se arriscar, né? Do que se sentir aí colocando o dinheiro dela em risco. Outra questão é a dificuldade de arriscar para ter retorno maior, ou seja, ela não consegue desapegar. O medo de perder aquele valor que ela poupou é tão grande que ela acaba não aproveitando as oportunidades que aparecem por medo da perda. E outra é o conflito com pessoas que querem novidades. As pessoas que estão à volta podem não entender, né? O tamanho da importância que a questão do poupar é importante significa, né, para o poupador, e aí com isso vem conflitos, né? Então, em geral, dentro de um relacionamento, não digo nem que necessariamente vai ter um poupador, mas sempre que tem alguém tentando fazer uma economia, às vezes tem outro querendo gastar, querendo não respeitar os limites que estão sendo impostos, e aí vem o conflito. Então, quando tem um poupador na relação, isso às vezes é ainda mais sério, porque a pessoa ela não pensa em economizar em uma situação específica ou para um objetivo específico. O objetivo de vida dela é poupar, em muitos casos, né? Em muitas situações. Então, isso pode gerar conflitos constantes com várias pessoas da família. E pode acabar, quando é muito exagerado, pode acabar causando até sofrimento. Agora me conta, acabamos com isso aqui, as características, pontos fortes e pontos fracos do poupador. Você que está aqui acompanhando comigo, seja no ao vivo, seja na gravação, se identificou? Não esquece, dá uma nota agora, de 0 a 10, quanto você sente a influência desse perfil poupador na sua vida? Anota aí no papelzinho que a gente vai passar para os próximos e depois a gente conversa sobre isso. Bora lá. Seguindo, o segundo perfil, então, é o gastador. Tinha que ter um gastador, né? Se tem um poupador, provavelmente vai ter um gastador. Quais são as características do gastador?
Bom, o gastador ele tem uma frase lema. É melhor viver bem hoje, porque o amanhã pode nem chegar. Gente, essa daqui é assim... essa aqui é quase aquela frase de para-choque de caminhão. Eu já ouvi essa frase várias vezes. Sabem de quem? Do meu pai. Meu pai era um gastador, assim, de marca maior. Aquele de carteirinha, sabe? Presidente da Associação dos Gastadores. Graças a Deus essa associação não existe, mas se existisse ele seria o presidente na época. Então, assim, ele cansava de falar essa frase, né? Ah, vou poupar para quê? Amanhã eu posso estar morto mesmo, não sei quando eu vou morrer, então vou gastar tudo hoje. E aí o que acontece? Mesmo tendo, às vezes, uma quantidade muito grande de recursos na mão em alguns momentos, passados alguns dias, poucos dias, às vezes ele estava lá passando sufoco, porque não tinha pensado no dia de amanhã, porque, eu posso morrer mesmo, né? Então, assim, a chance maior é de que você vai sim estar vivo no dia seguinte, no outro também, e no outro também, certo? Então, ser previdente, pensar um pouco em segurança é fundamental, certo? Então, essa é uma frase lema aí dos gastadores e que me lembra muito do meu paizão. Então, eles gastam toda a renda e, às vezes, gastam até mais do que ganha. Para eles, não tem isso, eu ganho 2.000, vou gastar 2.000. Para alguns, sim, o limite é o valor que tem na conta bancária. Agora, para muitos, o valor que estava na conta cabe e ele continua gastando mesmo assim, que ele não quer nem saber, ele quer mais viver a vida, né? É curtindo a vida adoidado. Eles gostam de status, roupas de grife e produtos que aparentam sucesso. Então, quantas pessoas você não vê por aí que, às vezes, entram em lojas caras e já estão no vermelho, né? Mas elas só gostam de comprar em loja cara, porque não, eu não posso deixar cair meu padrão. O que as pessoas vão pensar, né? Eu vou comprar um telefone, eu não vou comprar um celular qualquer. Tem que ser o mais caro, tem que ser o melhor. Eu preciso mostrar o meu status, eu preciso que as pessoas percebam que eu sou de um nível superior. E, às vezes, a conta bancária está cada vez mais no buraco, né? Mas ela precisa mostrar, aparentar uma coisa para se sentir aceita pelo grupo. Elas podem encarar um financiamento a perder de vista para ter o que desejam. Então, não interessa se ela vai passar anos pagando alguma coisa e, às vezes, aquela coisa nem vai durar a quantidade de tempo que ela vai levar pagando. Mas a necessidade de ter aquilo é tão grande, é tão urgente para ela, que ela encara o financiamento, ela paga 3, 4 vezes o valor do produto, ou do bem, ou do serviço, só para conseguir aquilo que ela quer de fato. Às vezes, tá? Quando guardam dinheiro, às vezes guardam assim só para a próxima viagem, porque ela quer fazer uma viagem para Paris, para Itália, para sei lá para onde, e ela não está com recurso naquele momento, quer dizer, ela vai até juntando um pouquinho, porque às vezes só financiando ela não consegue, joga tudo no cartão de crédito, mas tem gastadores que nem para isso guardam, eles vão mesmo enfiando o pé na jaca, eles metem tudo no cheque especial, vai no cartão de crédito, pega empréstimo e depois a Deus pertence. Depois a gente vê o bicho que vai dar. São admirados pelos amigos pelo seu estilo de vida. Então, são aquelas pessoas que aparentam, às vezes ostentam muito, então elas acabam sendo muito admiradas pelos outros, né? Porque elas demonstram um poder financeiro, um poder aquisitivo muito grande e acabam sendo admiradas por isso, só que, em geral, a conta bancária não reflete a mesma coisa, né? Infelizmente. Bom, vamos lá agora ver os pontos fortes. Então, todos os perfis têm características, mas tem pontos fortes e pontos fracos. Um detalhe até importante aqui, não existe perfil melhor, não existe perfil pior.
O importante é você identificar qual é o perfil que mais influencia na sua vida, que mais interfere nas suas ações, na sua maneira de sentir, na sua maneira de pensar, e aí você começar a lidar com isso da melhor forma e conhecer esses pontos fortes, esses pontos fracos, é que vão potencializar seu resultado, porque, como eu disse, você conhecer os seus pontos fortes, você vai aperfeiçoando aquilo, vai trabalhando cada vez mais aqueles pontos fortes para que você evolua, para que você melhore cada vez mais nisso que você já é bom. E os pontos fracos você vai buscando lapidar aos pouquinhos, vai tomando cuidado para não cair naquelas armadilhas, e com isso também você vai ficando cada vez mais expert, né? Especialista, e vai conseguindo cada vez resultados melhores. Esse é o grande segredo, a grande mágica do negócio aí. Então, vamos lá. Primeiro, ele está sempre disposto a experimentar coisas novas. Isso pode ser muito interessante, que pode trazer aí oportunidades ótimas, pode trazer possibilidade de conhecer pessoas e lugares que podem gerar boas oportunidades para ele na vida. As próprias experiências que a gente vive acrescentam muito na nossa bagagem de vida. Então, isso pode ser muito interessante, tá? Tem um estilo de vida que é admirado pelas pessoas, né? Chamado aí de lifestyle, e o que acontece? Essa admiração, às vezes, ela traz junto com ela, você ser admirado pelas outras pessoas, acaba trazendo junto com isso, digamos, meio que uma autoridade, né? Então, quando você é admirado por muitas pessoas, você acaba sendo uma referência para as pessoas. E isso pode gerar também boas oportunidades. Geralmente, as pessoas gastadoras possuem muitos hobbies. E um hobby é uma coisa muito importante na vida da gente. Às vezes a gente acha que para ter mais dinheiro, que para crescer financeiramente, a gente só tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não é isso. Um planejamento, um processo, uma estratégia bem montada, uma estratégia financeira bem montada, ela precisa também incluir os hobbies. Ela precisa ter um momento para o prazer, ela precisa ter um momento para o lazer. E nisso os gastadores são feras. Então, são pessoas, em geral, muito interessantes para conversar. Então, acabam sendo pessoas queridas, pessoas com muitos amigos, pessoas com um círculo social bem interessante, tá bom? E aí, ó, o exemplo, meu pai, de novo, meu pai era conhecido aqui na cidade, ele era o cara, todo mundo conhecia, o apelido dele aqui era Carlão, todo mundo conhecia Carlão, todo mundo era amigo de Carlão, todo mundo se orgulhava em contar que era amigo de Carlão, porque ele era o cara, era o bom vivant, ele se dava bem com todo mundo, ele brincava, estava sempre bem humorado. Às vezes, aquilo era até externo, porque às vezes ele estava tão preocupado com algumas questões financeiras que ele ia precisar resolver, que aquilo era meio que uma casca, mas o círculo de amigos estava ali, tá bom? Então, até pela minha experiência, posso compartilhar isso com você. Normalmente, os gastadores são sempre ligados em novas tendências. Gente, um gastador está sempre na moda. Ele precisa estar ligado em tudo de novo, por quê? O negócio surgiu, ele já tem que ir lá e ele tem que começar a usar também. Ele não pode ficar para trás, né? Então, está sempre esperto aí para o que está acontecendo no pedaço. Agora, os pontos fracos de um gastador. Dependência extrema da estabilidade no emprego ou no negócio. E, gente, a gente vive agora numa era em que não existe estabilidade. Até no funcionalismo público, essa estabilidade já é bem questionável, e eu já te contei aqui nessa sessão de mentoria hoje, que mesmo sendo funcionária pública, eu já fiquei 3 meses sem salário. Isso não foi um privilégio meu, Deus me livre, né, de chamar isso de privilégio, mas não foi uma coisa que aconteceu só comigo, aconteceu já com várias pessoas que eu conheço. Minha irmã é funcionária pública e ela vive tendo salário atrasado. Então, assim, tá, beleza, seu emprego tá ali, mas o que adianta ter emprego se você não recebe? É um ponto, né? E outro ponto, em algumas situações, essa estabilidade é sim colocada em xeque. Então, assim,
A pessoa que é muito gastadora, ela é sempre totalmente dependente do emprego ou do negócio que ela tem. Se qualquer coisa acontecer, por exemplo, coronavírus aí, né? Pandemia, quarentena deixou todo mundo em casa, os gastadores foram um dos que mais sofreram, porque eles não têm reserva nenhuma. Aí, de repente, fecha a empresa, fecha alguma coisa, nem que seja por um período. Vive de quê? Não tem como, né? Então, essas pessoas são aquelas que desmoronam, tá? Essas pessoas têm muita insegurança em relação ao futuro, porque não tem reserva, né? Tudo que elas ganham, elas gastam, e às vezes até mais. Às vezes o que ela tem para o futuro de certeza é que tem um monte de conta para pagar, um monte de dívida para ser paga. Então, isso gera uma insegurança. Imagina só, né? Como é você lidar com isso o tempo todo e ainda se sentir pressionado, porque você mostra, ostenta um padrão, ostenta um nível, e aí quando você sente que não consegue mais arcar com aquilo, como é que você vai mostrar para as pessoas que aquilo que você aparentava era uma mentira, né? Que você não tinha condição de bancar? Então, é uma situação que gera realmente muita insegurança. Não possui nenhuma reserva de emergência, claro, já até falei isso aqui. Não gosta de controles, orçamentos e nem planilhas. Lógico, né, gente? A pessoa que é gastadora, ela vai gostar de qualquer coisa, de ter que prestar contas, nem que seja para ela mesma, o que ela está gastando. Claro que não, né? Isso é dolorido, a gente não gosta de olhar para isso. Porque, no fundo, a gente sabe que é uma postura que gera muitos problemas. E a gente não gosta de olhar, então a gente joga isso para baixo do tapete e não quer nem ver esse tipo de coisa. Vamos lá, agora me conta. Você já viu o perfil poupador e o perfil gastador. Deu a nota de 0 a 10 de quanto você sente que o perfil poupador influencia aí na sua vida financeira? Agora dá a nota também para o gastador. Tem que falar a verdade. Como eu disse, não tem perfil certo, não tem perfil errado, não tem melhor, não tem pior. Todos, até por isso que eu fiz questão de trazer os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Todos eles têm. Tá bom? Então, dá uma nota também de 0 a 10 aí, quanto do perfil gastador você sente que tem. Ah, e um outro detalhe importante. Provavelmente, você não vai pensar assim, não, esse perfil eu tenho 100%. Tudo que a Fabiana falou, eu tenho. Isso pode acontecer? Até pode. Mas, em geral, vão ter aspectos aí dos perfis que você vai sentir que não encaixam com você e tá tudo bem. É isso mesmo. Mesmo aquele perfil que você sente assim, não. Por exemplo, eu sou uma gastadora, mas pode ser que tenha algumas coisas que eu falei aqui que você fala assim, não, isso eu já não faço tanto, isso eu já não tenho muito. Tá tudo bem, mas se for a nota mais alta que você der para os perfis, possivelmente aquele é o perfil, digamos, como eu vou chamar, aquele perfil predominante, né, na sua personalidade, tá bom? Vamos para o próximo, é o descontrolado. Aí você pode pensar, mas descontrolado e gastador não é a mesma coisa? Não, você vai ver que tem algumas coisas que mudam. Vamos a elas. Características dos descontrolados. Eles não sabem quanto ganham e nem quanto gastam. A pessoa que é descontrolada, ela é tão assim, tão avoada para a questão de dinheiro, que ela não só não sabe quanto ela gasta, como ela não sabe nem quanto ela ganha. O gastador, não. Ele sabe quanto ele ganha, ele só não sabe parar de gastar. Ele vai gastando, ele não sabe que quando zerou, na verdade, antes de zerar já deveria acabar, né, para ele poder ficar com a reserva, mas ele continua gastando, gastando, gastando. O descontrolado, ele às vezes não sabe nem quanto ele ganha. O dinheiro some ele não sabe para onde vai. Gente, uma das coisas que eu mais recebo são pessoas que me falam, eu não sei para onde o meu dinheiro vai. Quer dizer que todas são descontroladas? Não necessariamente. Mas, se você já falou essa frase, liga um sinal de alerta. Ouve todas as outras características, todos os pontos fortes e todos os pontos fracos, para ver se a carapuça vai encaixar. Mas eu ouço muito essa frase. Eu não sei para onde meu dinheiro vai. Meu dinheiro desaparece.
O descontrolado está sempre cortando gastos, mas nunca é suficiente. Então, na cabeça dele, caramba, mas eu estou reduzindo. Não, mas a minha lista de compras, ela já eu não compro besteira. Ah, não, energia elétrica, não, a gente não gasta demais, aqui a gente economiza. É uma coisa que eu também ouço com bastante frequência, tá? Então, assim, não, as nossas despesas já são assim, no mínimo, não tem como cortar mais. É que a pessoa é tão descontrolada que ela compra o excedente, ela compra o supérfluo e ela nem se dá conta disso, sabe? Deu a vontade de comprar, ela vai lá e compra. O filho pediu, vocês vão ver isso já já, o filho pediu, ele vai lá e compra, ele não quer pensar. Então, assim, ele nem sabe que comprou besteira, entendeu? Ele compra sem sentir. Usa com frequência o cheque especial em vez do cartão de crédito. Tá, o gastador também faz isso, né? Mas o descontrolado faz isso também com bastante frequência. Então, cheque especial, cartão de crédito, beleza, tudo faz parte da, né? Tá ali é para gastar. Vamos lá. Nunca tem tempo para fazer organização financeira, pessoal ou familiar. Ele nunca para olhar essas coisas. Ele já fala, não, não gosto, não sei, não tenho paciência, não quero, ele não viu, não sabe, não quer ver. Tá? Parar para pensar em dinheiro dói. Então, essas são as características do descontrolado. Vamos ver agora os pontos fortes do descontrolado. Ele gosta de agradar outras pessoas. Em geral, é aquela pessoa que gosta muito de dar presente, que está sempre tentando agradar, está sempre pagando almoço, pagando um cafezinho, chamando para fazer um café, fazendo churrasco para os amigos. Então, assim, ele não para pensar no dinheiro, ele para pensar no bem-estar que ele tem em agradar os outros. Dinheiro não interessa, dinheiro a gente vê depois. Isso não passa pela cabeça dele, tá bom? Outra coisa, geralmente cede quando tem dinheiro ali envolvido, né? Quando tem alguma coisa que precisa de dinheiro, ele cede para nem ter que pensar na questão a respeito de dinheiro. Então, ele tem dinheiro, ele vai ceder. Alguém pediu qualquer coisa? Vai ceder. Ah, pediram dinheiro emprestado? Tem sim, tá aqui, tá tranquilo. Sabe? Ele quer agradar, ele quer dizer sim para todo mundo, ele não quer pensar, né? Ele não quer parar para olhar para aquilo, então ele vai lá e diz sim para tudo. Agora os pontos fracos do descontrolado. Indisciplina, né? Essa pessoa nem pensar em fazer um registro, em fazer um orçamento, em fazer um planejamento, em ter meta, Deus me livre. Quero nem pensar nisso. Muito conflito familiar. Lidar com uma pessoa descontrolada é uma coisa bastante complicada. Bastante. Por quê? A pessoa diz sim para tudo, a pessoa vai cedendo, a pessoa vai gastando, a pessoa vai criando uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais e ela não se dá conta. Então, você para tentar até conversar, alertar a pessoa, ela diz que você está doido, porque ela não para olhar, ela nem vê que está no negativo, ela não olha a conta bancária, entendeu? Então, assim, ela vai vivendo a vida, ela vai vivendo a vida. Tem limite no cartão, tem limite no cheque especial para gastar, ela não quer nem ver, ela nem olha, nem sabe. Então, você não consegue trazer essa pessoa para a realidade, sabe? Fala, não, fulano, ó, precisa mudar porque está assim, enfim, nada, não precisa mudar nada. Pagamento excessivo de multas e juros. Por quê? Está sempre pagando conta depois da data, fazendo um monte de empréstimo. Então, muito do que ela ganha acaba indo para pagar essas coisas, de juros, de multas, porque é tudo descontrolado. Às vezes paga a conta mais de uma vez. Eu já vi isso, tá? O pessoal é tão doido, paga a mesma conta mais de uma vez. Então, assim, acontece, mais comum do que a gente imagina, inclusive. Desorientação. Então, assim, a pessoa não sabe para onde está indo, não vê que está caindo no buraco, ela nem olha para onde ela está indo, ela simplesmente vai. Né? Então, ter um rumo, ter um planejamento financeiro
simplesmente não existe, isso nem passa pela cabeça. Dificuldade de fazer e seguir um plano financeiro, claro, né? Por tudo que eu já falei, isso fica óbvio. Agora, não, antes até de falar do desligado, não esquece, dá uma nota de 0 a 10. Você se acha uma pessoa descontrolada do ponto de vista financeiro? Se parando para pensar em todas as características, pontos fortes e pontos fracos que eu trouxe para você, você se encaixou aí, dá uma nota, e se você não se encaixou também dá, de 0 a 10, quanto você acha que esse perfil descontrolado tem a ver com você? Agora, o desligado. Está parecendo parecido, né? Mas vamos lá, as características do desligado. Ele gasta menos do que ganha, mas ele não sabe quanto ele gasta, tá? Ele simplesmente, ele fica até de olho lá, não estou no vermelho, tá bom. Mas também não faço conta, não fico pensando nisso, não. Pensar em dinheiro não é para mim. Ele poupa o que sobra quando sobra. Lembra que eu falei? Ele olha a conta, não está no vermelho, tá beleza. Entrou no vermelho só um pouquinho, R$10, o pagamento vai cair daqui a 3 dias, o banco não cobra juros, está tranquilo, um pouquinho, problema não, tá bom? E aí, quando sobra alguma coisa, ele vai lá e poupa. Aí também está preocupado com isso não, tá? Isso também não é uma prioridade para ele. Quando recebe um bônus no trabalho, quando recebe um dinheiro extra, aí ele viaja, troca de carro, faz uma reforma na casa, enfim, faz alguma coisa que ele queira. Quando recebe um dinheiro que não estava esperando. Não recebeu? Não faz. Sabe? Cuca fresca? É assim, é desligado. Se ele não tem dinheiro para pagar à vista, ele parcela. Não tem problema nenhum. Ele vai lá e parcela. E aí o que faz? Com aquele monte de extrato? Chegou a fatura do cartão de crédito. O que ele faz antes de abrir para ver o valor? Depois a gente vê isso. Vai lá, bota na gaveta e esquece o papel lá dentro. Quero nem ver. Estou a fim de pensar em dinheiro. Pensar em dinheiro me cansa. O desligado é mais ou menos assim. Tá? Não tem a menor ideia de quanto vai ser a fatura do cartão de crédito no próximo mês. Claro, porque onde é que está a fatura? Na gaveta. Ele nem olhou. Né? Ele não olha no aplicativo do banco. Claro que não. Por quê? Coisa chata, vai dar trabalho. Ele acha que é muito cedo para pensar no futuro. Para quê? Eu estou com 40, no meu caso, né? 45? Eu estou nova ainda para pensar no futuro. Para quê? Vou pensar em aposentadoria para quê? Aqui, ó, esse tem uma frase lema, nem todos têm lá atrás, né? Mas esse tem. O futuro a Deus pertence. Deixa rolar. Deixa a vida me levar. É o Zeca Pagodinho, tá bom? Aí vamos lá. E os pontos fortes do desligado? Olha só, o desligado, ele até tem folgas financeiras, só que são eventuais. De vez em quando. Quando o dinheiro sobra, aí tem folga. Quando o dinheiro não sobra, ele vai lá, gasta tudo. Na cabeça dele está tranquilo, porque, né, deu para pagar as contas, tá beleza, mas também se der uma merda para frente, ele está ferrado. Né? Deu qualquer coisa, perdeu o emprego, alguém adoeceu, precisou comprar um remédio, precisou de um tratamento, precisou de um exame, qualquer coisa. Deu um problema no carro, deu um problema na casa, estourou encanamento, estourou parte elétrica, tá ferrado. Porque, né, ele não para pensar em dinheiro, ele não tem lá grandes reservas porque guarda só quando sobra, então ele tá enrolado, só que ele não sabe disso, ele não para pensar, né? Se der ruim, depois a gente vê. O desligado é mais ou menos assim. Ele pode reduzir gastos se ele quiser cuidar disso. Se algum dia deu uma merda, ele precisou olhar para aquilo. E aí ele consegue até reduzir os gastos. Diferente do gastador e diferente do descontrolado. Tá? O desligado ele já tem um pouco essa facilidade. Mas é se ele quiser olhar. Se ele não tiver afim, ele nem vai olhar para isso. Ele deixa que outra pessoa cuide de financeiro. Em geral, aquelas pessoas que falam assim, eu deixo essa parte financeira aí para o meu marido. Ou, eu deixo a parte financeira para minha mulher. Eu já ouvi isso um monte de vezes. Eu nunca me preocupei com isso. Eu deixava para fulano resolver, eu deixava para o pai resolver, deixava para a mãe resolver, deixava para o marido resolver, para o namorado resolver, enfim. Tinha sempre alguém que cuidava dessa parte, porque isso para ela era uma coisa chata.
Para que pensar em dinheiro? Pensar em dinheiro é uma coisa muito mundana, né? A pessoa de alma evoluída não pensa em dinheiro. Mais ou menos assim. Não estou dizendo que a pessoa vai ter sempre essa pegada, mas é um ponto de vista também. Tá? Aí, esse negócio de ficar pensando em dinheiro, prefiro pensar em coisas mais evoluídas. Tá? Então, a pessoa simplesmente não olha para isso. Deixa rolar. Tá bom? Dá uma nota. Se viu? Em algum momento você se viu aí dentro desse perfil desligado? Dá uma nota de 0 a 10, ou se não se viu nada, dá uma nota independente, para depois a gente ver, a gente já está chegando no final nessa parte aí, para a gente tentar chegar à conclusão de qual é o seu perfil, beleza? Vamos lá, e quais são os pontos fracos? Esqueci, peraí, não dá nota já não, tem ponto fraco também. Foi mal. Então, o desligado tem dificuldade de planejar e de estipular objetivos. Gente, ele não para pensar em dinheiro, né? Ele sai fazendo as coisas ao Deus dará. É o Zeca Pagodinho, né? Eu deixo a vida me levar. Por que a pessoa assim vai fazer plano? Não vai fazer plano, não vai se preocupar em tentar alcançar a meta, nada disso. Essa pessoa tem bastante dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Não tem disciplina nenhuma, né? Ela não para olhar. Se algum dia ela quiser, ela consegue, tá? Mas ela, em geral, enquanto ela está lá mergulhada no perfil desligado até o pescoço e não está realmente afim de fazer, ela não vai fazer, ela não quer nem pensar nisso. É uma pessoa que não quer dar satisfação dos gastos para ninguém. Nem ela mesma quer olhar, até porque eu já disse aqui, né? Ficar olhando para essas coisas incomoda, né? Então, nem ela quer ver, na grande maioria das vezes, e quando ela chega a perceber que tem alguma coisa que não está funcionando tão bem, ela vai esconder, ela não vai contar para os outros. Ela também acaba pagando muitos juros e muitas multas porque ela não está nem aí, né? Então, assim, chega a fatura do cartão, se naquele mês lá o cartão extrapolou, ela acabou gastando mais porque ela não se ligou, ela não vai conseguir pagar tudo, ela vai botar no rotativo e aí vai pagar um juro absurdo no próximo mês, porque ela simplesmente não se ligou naquilo, né? Conta, vai passar do prazo, vai pagar juros, vai pagar multa, porque ela também não se ligou, não se organizou, não teve disciplina para se planejar, porque isso tudo faz parte de um planejamento financeiro, e aí ela acaba pagando mais coisas do que deveria. Acaba tendo também muito conflito familiar, porque as pessoas que não sabem lidar muito bem com dinheiro, que não param para dar o devido valor ao dinheiro, que não conseguem cuidar do dinheiro da maneira como ele precisa ser cuidado, elas acabam trazendo muitos conflitos, gerando muitos conflitos, porque é muito difícil lidar com pessoas assim. E, como eu disse, né, meu pai era um gastador. Então, assim, nos momentos de fartura, em que ele estava com bastante dinheiro e que ele fazia aquelas festas, isso para muitas pessoas pode ser ótimo. Mas, por exemplo, para mim, que já era uma poupadora na época, já era complicado. Porque, mesmo naquele momento, eu já ficava sofrendo, pensando, meu Deus, né? Olha o desperdício, olha o que está acontecendo agora, e daqui a pouco eu já sabia que ia ter a consequência daquilo, né? Porque eu já sabia como a coisa funcionava. Então, assim, nem naqueles momentos de muita fartura eu conseguia aproveitar. Então, assim, é um sofrimento, né? E aí, na hora que vinha o problema, aí eu confesso, né? Eu falava, tá vendo aí? Se tivesse, né, segurado, mas aí a pessoa não gosta de ouvir, porque a pessoa não gosta de parar para pensar nisso. Então, assim, é complicado, gera muito conflito, muitos. Eu não lembro agora, eu já até vi, mas eu não lembro. A estatística, a grande maioria dos casamentos que terminam, hoje em dia, terminam por causa de questões financeiras. É uma das maiores causas de separação, não só no Brasil, mas no mundo, né? Justamente questões financeiras. Por quê? É incompatibilidade de perfil, ou até quando os dois, por exemplo, são gastadores, ou os dois são descontrolados, ou os dois são desligados, isso também gera problema, né? Porque aí todo mundo vai gastando, enfiando o pé na jaca, e chega uma hora que a coisa explode, né? E aí fica difícil de segurar. Então, mesmo quando os perfis são iguais,
Isso pode gerar problema também. Então, vamos lá, agora sim, tá? Dá uma nota para o perfil desligado, já estava me antecipando. Vamos lá agora, vamos para o último perfil de hoje, que é o perfil financista. As características do perfil financista. Ele é disciplinado e rigoroso com o controle de gastos. Lembra lá do poupador? É mais ou menos o mesmo esquema, só que você vai perceber que tem algumas diferenças aí. Nem sempre o objetivo é poupar. Muitas vezes é fazer a melhor compra. Então, olha só, isso aí foi até uma das coisas que eu mudei. Às vezes, antes, né, até por essa questão toda da influência de tudo que eu vivia na época que eu morava com os meus pais e que tinha essa questão, né, do descontrole financeiro, isso me influenciava tanto que eu, às vezes, preferia não comprar alguma coisa para guardar o dinheiro, ou até mesmo, quando eu comprava, eu só via o preço. Então, eu vou comprar a coisa mais barata que eu puder, para eu poder poupar o máximo. Lembra que uma das características do poupador é esse? Vou poupar o máximo, né? Gastar o mínimo para poupar o máximo. Então, eu falei que eu era assim. Hoje, isso eu já mudei. Por quê? Eu vou ver o custo-benefício. Nem sempre eu vou comprar, inclusive na maioria das vezes, eu não vou comprar exatamente o mais barato. Eu vou comprar o mais barato quando ele tiver exatamente o mesmo benefício que os outros. Agora, se outros produtos têm algum benefício a mais que vai me trazer alguma vantagem interessante, aí eu já opto por esse que não é exatamente o mais barato, mas pela relação de custo-benefício. Tá bom? Então, essa é uma diferença importante entre poupadores e financistas. Usa planilha, faz lista de compras e tem planejamento para comprar em determinados momentos com condições melhores, tá? Então, o poupador, ele tenta não comprar nunca. O financista, ele já tem essa visão mais estratégica, né? Então, ele sabe o que ele precisa comprar, ele sabe os melhores momentos para ele comprar, em geral, pelo menos ele busca isso, né? Ele está sempre atento para isso, para buscar melhores momentos, né? Então, ele tenta se organizar para administrar da melhor forma o dinheiro dele. Ele entende de investimentos e é procurado pelos amigos para dar orientação. Essa é uma característica também que me define hoje perfeitamente, tá bom? Não sei se você já percebeu, até que eu falei que eu era poupadora, hoje o meu perfil é financista, e já há algum tempo, tá? Justamente por ir estudando, ir buscando informações. Lembra que eu te falei que o perfil muda? O meu mudou, tá bom? Então, eu consegui sim fazer aquela mudança, aquele ajuste. Agora, então o financista é o perfeito? Não, você vai ver aqui que também tem pontos fortes e fracos, tá bom? Vamos então para os pontos fortes. Ele tem facilidade de desenvolver planos e de colocar esses planos em prática, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho estratégias de investimento, de reserva de emergência, de reserva de oportunidade. Eu tenho plano para comprar as coisas que eu sei que vou precisar comprar. Eu tenho uma estratégia montada para gerenciar da melhor forma o meu dinheiro, trazendo aí o melhor custo-benefício, o melhor retorno, entendeu? Para conseguir fazer mais coisas com aquele valor que eu defini. Então, eu tento sempre, a estratégia é sempre essa, não só minha, mas também de todo mundo que é financista, tá? Então, a gente tem essa facilidade aí de desenvolver planos. Tem bastante capacidade de investir. Por quê? Porque a pessoa se planeja. A capacidade de investir, ela não está ligada a quanto a pessoa ganha, e sim a quanto a pessoa, a quão bem a pessoa se planeja, tá? De quão boa é a estratégia da pessoa. Então, não é uma questão de quanto eu ganho, é uma questão de como eu administro, de como eu planejo, de como eu gerencio, de como eu emprego esse dinheiro. Então, hoje, a minha capacidade de investir é enorme. É bem maior do que antes, quando eu era só uma poupadora. Inclusive, o resultado que eu tenho também é muito diferente
justamente pelo conhecimento e por tudo que eu fui adquirindo no meio do caminho aí. O financista, ele usa melhor o dinheiro por tudo isso aí que eu falei, essas questões todas de planejamento, de estratégia, de investimento, né? Tudo faz parte aí do bolo. E faz escolhas inteligentes na hora da compra, foi o que eu falei. Lá o poupador, ele pensa muito em economizar, então ele vai comprar o mais barato possível. Não interessa se for, por exemplo, uma roupa. Não interessa se ele vai usar a roupa uma vez e vai ficar tudo esgarçado, mas ele vai comprar o mais barato possível, porque na cabeça dele é o jeito que ele está gastando menos, né? Ele acaba não tendo essa relação de custo-benefício. O gastador, às vezes, ele vê roupas, para usar o mesmo exemplo, né? Tem roupas exatamente no mesmo padrão de qualidade, uma custa o dobro, né? Uma tem um valor e a outra custa o dobro. Ele vai pagar do dobro porque é o que vai dar, porque de repente tem uma marca X e aquilo vai dar o status que ele precisa, né? O descontrolado, se ele achou bonito, ele vai comprar, ele não quer nem saber de nada, nem da marca. Ele viu, gostou, ele compra. O desligado, ele também pode comprar se ele ainda tem saldo, ele compra. Se é de marca, se não é, não sei. Gostou, vai comprar. Ele não para pensar preço. Ele não para pensar qualidade de compra. Agora, o financista, não. Tá? Não necessariamente o preço vai ser o mais importante, vai ser relação custo-benefício. Beleza? Então, vamos lá. Agora vamos para os pontos fracos do financista. Como eu disse, todos têm. O financista, às vezes, tem dificuldade de manter todo mundo da família comprometidos com os planos. Por que isso acontece? O financista, ele planeja tudo, certo? Ele planeja do investimento aos gastos. Está tudo dentro ali do crivo, né? Está tudo sob a batuta do financista. E nem todo mundo está afim de se encaixar nisso, né? Então, isso pode ser um problema. A pessoa também toma conta de tudo, a pessoa fiscaliza tudo, e eu assumo, eu confesso, e às vezes nem todo mundo está afim, né, de seguir ali aquilo, de seguir aquilo tudo que ele está tentando definir. Ele é chamado de chato por você pegar em tantos detalhes, porque ele está o tempo todo parando para pensar essa relação de custo-benefício, de qual é o melhor investimento para a estratégia, de qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia, né? Que detalhes eu ainda não vi no meu planejamento. Então, é tudo muito em detalhes, né? E aí tem fama de chato. Injustiça, né? Eu acho. Então, ele pode se tornar intransigente se não aceita ceder. E às vezes acontece, né? Se ele não aceitar ceder em alguns momentos, porque todo planejamento, gente, ele foi feito para não dar certo, né? A gente vai seguindo um caminho, mas você não tem que fazer aquilo à risca. Aquilo sofre alterações no percurso, no decorrer do caminho. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, de ceder em alguns momentos, né? Então, por exemplo, na minha estratégia de investimentos diz que eu tenho que investir R$2.000 todos os meses. Gente, aconteceu alguma coisa, se eu não posso investir os tais dos R$2.000, eu tenho que investir 1.500, é um sofrimento para a pessoa. E isso pode ser um aprendizado. Então, a pessoa tem que aprender a não ser tão intransigente assim e a ceder também em alguns momentos, porque alguns momentos não só merecem, como precisam, né? Então, é isso. Vamos lá. Esses são os pontos fracos do financista. Agora, me conta, dá aí uma nota de 0 a 10, se você se vê com o perfil financista. E agora, você tem uma nota para cada um dos perfis. Você tem uma nota para o perfil poupador, você tem uma nota para o perfil gastador, uma nota para o perfil descontrolado, uma nota para o desligado e uma nota para o financista. Qual deles você deu uma nota mais alta para você mesma? A nota mais alta que você deu, provavelmente, é aquele perfil dominante. É aquele perfil que aparece mais vezes aí no seu dia a dia, né? Na sua rotina. E aí, o que isso traz de conhecimento?
Como eu disse, aqui você tem características, pontos fortes e pontos fracos. Você pega tudo que está descrito nas características, pega tudo que está descrito nos pontos fortes e aquilo que você vê de vantajoso, você aprimora, você aperfeiçoa, você aumenta. Isso vai aumentar muito o seu potencial de resultados. O que você encontrou como ponto fraco, você precisa estar atenta, você precisa prestar atenção para não deixar esses pontos fracos derrubarem você. Então, fica atenta para eles e vai lapidando. Aquele inimigo que a gente sabe que existe, que a gente está atento para ele, ele age menos na nossa vida. Só da gente saber que ele existe, de estar atento para o momento em que ele vai agir, a gente já consegue se defender com muito mais eficiência. Então, presta atenção nesses detalhes, que só isso já vai te ajudar. Agora, eu disse que isso ia te ajudar nos seus relacionamentos também, né? Pois é. Provavelmente, você que já veio para cá, para essa sessão, para tentar descobrir qual é o perfil financeiro aí do seu parceiro, do seu companheiro, do seu marido, do seu namorado, enfim. Provavelmente você encontrou aí algum perfil que se encaixa melhor. Você agora, sabendo qual é o perfil da pessoa, você pode dar uma nota também para quanto você acha que aquilo encaixa na personalidade do seu parceiro. Sabendo qual é o perfil, mesma coisa. Pega as características, pega os pontos fortes e quando você quiser negociar alguma coisa, negocia usando algum argumento que faça sentido para esse perfil. Pensa bem. Vou dar um exemplo. O cara é um gastador. Você tem um outro perfil e o cara é um gastador e por isso vocês têm muitos problemas. Você já sabe que o gastador ele se preocupa muito com o status, ele se preocupa, é uma pessoa que se relaciona muito bem com as pessoas. Você pode começar a pensar em argumentos mais direcionados a essas questões e que possam te ajudar. De repente falar, pô, olha só, comprar tal coisa de marca é legal, mas pensa bem, a gente já está com a conta aqui meio complicado, e aí, no mês que vem, a gente não vai conseguir fazer tal coisa assim, 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 que é legal também. A gente não vai conseguir fazer o almoço com os amigos que a gente já tinha combinado. Então, de repente, negociações levando para esse lado possam te ajudar um pouco mais. Se você, de repente, seu parceiro já tem um perfil mais desligado, mais descontrolado, uma possibilidade, você assumir o controle das finanças, é uma coisa até que a gente às vezes usa nos processos de mentoria, quando essa questão aparece, e você assume o controle e vocês combinam lá, ó, tá, então a partir de agora os salários vão estar todos juntos numa conta só, daqui vão sair todas as contas, todos os gastos de necessidade básica, e a gente combina aí uma mesada, um valor que ele vai ter para gastar à vontade e um valor que você vai ter para gastar à vontade. Pode ser uma boa solução. Isso porque, quando você sabe que a pessoa é descontrolada ou desligada, você já sabe que ela não vai ficar parando para olhar. Então, a chance das contas, dos planos não serem cumpridas é gigante. Você viu aqui, né? Essas pessoas são muito indisciplinadas. Planejamento para elas, metas não rolam. Então, pode ser uma saída. Percebeu? Como é que só em você identificar o seu perfil, você já consegue pensar muito melhor em maneiras, né, de chegar ao resultado que você quer, e identificando o perfil do seu parceiro, você também consegue pensar muito melhor em estratégias para ter resultados melhores com eles. E em relação aos filhos, que eu falei que ia trazer aqui também, os seus comportamentos financeiros, eles geram exemplos para os seus filhos. Vendo o exemplo deles, eu te contei aqui, eu sou poupadora, eu era poupadora, filha de um gastador. O que me fez ser tão poupadora no início? A sensação de insegurança que me gerava o descontrole financeiro dos meus pais. Então, isso me fez ir para o extremo oposto. Né? Isso pode acontecer, às vezes a pessoa tem um comportamento, os pais têm um comportamento, e o filho
por algum sentimento que esse comportamento gera, ele acaba indo para o extremo oposto. Ou ele reproduz, ou ele se torna um gastador exatamente da mesma forma que os pais. Isso também pode acontecer. Então, o que acontece? Você, identificando o seu comportamento, sabendo quais são os pontos fracos e os fortes, você consegue ir trabalhando esses comportamentos, primeiro, para gerar exemplos mais frutíferos, mais produtivos para os seus filhos e para orientar de uma maneira também muito melhor. E outra coisa, um outro detalhe que é muito importante, você consegue, se seu filho tem 2 aninhos, claro, por enquanto está difícil, mas sabendo isso aqui, daqui a um tempo você já começa a conseguir identificar. Agora, à medida que ele vai crescendo, ainda na infância, mas crescendo mais lá por volta dos 7, 8 anos, você já consegue identificar traços para ir, opa, está indo para um perfil X, e aí você já consegue ir trabalhando com isso. Então, só esse conhecimento, só esse conteúdo que eu trouxe, se você souber aplicar, isso aqui já vai gerar resultados incríveis na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento e com seus filhos. Tá bom? Eu espero de verdade que você use, inclusive, nos processos de mentoria, a gente trabalha isso, a gente conversa isso com as nossas mentoradas, tá? Inclusive passando essas orientações também, e inclusive um detalhe importante, eu venho falado muito, né, da mentoria Ponto de Ignição, onde a gente trabalha mais a questão para os investimentos, né, preparando para os investimentos, todo o conhecimento, a estrutura, o planejamento, a estratégia, as estratégias, né, usadas aí para quem quer investir, para quem quer crescer financeiramente e tal. Essa mentoria Ponto de Ignição, tanto a versão individual quanto a versão em grupo, ela já está para fechar. A gente vai fechar ela ainda no mês de março. Antes do final do mês de março, a gente vai encerrar as inscrições para essa turma da mentoria Ponto de Ignição, porque eu vou iniciar um novo projeto. Então, se você tem interesse em começar a mentoria, manda um direct para mim o quanto antes. O Instagram, meu Instagram é o fabi.inteligência financeira. Se você está assistindo a gravação, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo o formulário de aplicação, que é um questionáriozinho onde você chega lá e preenche, já fica sabendo de mais informações a respeito da mentoria. E aí você deixa seu contato, seu e-mail, seu WhatsApp, que eu entro em contato com você para a gente bater um papo e aí eu acabo de tirar todas as suas dúvidas e para ver se a mentoria é para você, tá? Porque se você tiver interesse, eu só vou realmente deixar você entrar na mentoria, eu só vou te aprovar para você fazer parte da mentoria, se você tiver o perfil para isso, se eu perceber que realmente a mentoria vai te ajudar naquele momento, tá? Então, se não for o ideal para você, eu vou te indicar o melhor caminho. Então, essa orientação você já tem só em preencher o formulário de aplicação. Então, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo o formulário de aplicação, e para quem está aqui comigo ao vivo também, não se preocupa que eu boto no chat no final, depois que encerrar a gravação. Tá bom? Então, para quem quer continuar o trabalho aqui, esse trabalho de autoconhecimento, e para quem quer um direcionamento, porque aqui eu só passei o conteúdo, para quem está comigo aqui ao vivo, a gente vai bater um papo, mas na mentoria a gente consegue aprofundar muito mais e montar estratégias muito mais eficientes. Então, para quem quer, para quem tem interesse, entre em contato. Então, você tem tanto o perfil do Instagram, onde você pode mandar um direct e a gente conversar, você pode preencher o formulário de aplicação e vou deixar, inclusive, o link do meu WhatsApp também. O que não falta é caminho para você bater um papo e tirar suas dúvidas. Agora, só para lembrar, não demora. Se você ainda tem interesse de entrar na mentoria Pontos de Ignição, tem que ser rápido, porque as inscrições já estão para ser encerradas. Beleza? Bom, então vamos ver agora quais são os aprendizados, né, que você teve aqui nessa aula. Então, primeiro, quais são os hábitos e comportamentos que eu preciso mudar? Então, olha só. Para você que estava acompanhando até aqui e que fez todas as atividades que eu propus, ou seja, que viu exatamente quais são as características, pontos fortes e pontos fracos de cada um dos perfis financeiros e que deu uma nota de 0 a 10 para cada um desses perfis, com certeza você já identificou qual é o seu perfil dominante, ou seja, aquele que você teve uma nota mais alta, certo?
Aí, o que você precisa fazer? Para pensar nos pontos fracos desse perfil. Esses pontos fracos já são os hábitos e comportamentos que você identifica com maior facilidade que você precisa mudar. Pode ser que tenham outros? Pode, mas esses aí já vão ser um excelente caminho, já vão te dar uma excelente direção de o que você pode mudar para conseguir ter resultados financeiros diferentes. Então, se o seu perfil você identificou que não tem muita disciplina, que não gosta de planejar, que não gosta de seguir estratégia, comece a se preocupar um pouquinho mais com isso, comece a ficar um pouco mais atenta, né? Se você identificou que você é gastadora, que você acaba gostando muito de agradar os outros, fala assim para todo mundo e com isso acaba extrapolando seu limite, começa a rever esses padrões, até porque a gente aprende muito mais quando ouve um não do que quando ouve um sim. Porque ouvir o sim é comum, e você pode estar, inclusive, trazendo um benefício para outra pessoa, porque está possibilitando que ela cresça, que ela aprenda, que ela evolua. Então, assim, todos os perfis têm alguma coisa para melhorar. Se você identificou, por exemplo, se você é financista como eu, de repente, ser muito intransigente pode ser uma coisa que você precisa mudar, né? Mudar essa sua forma de chata, ceder um pouquinho mais, fazer seus planos, fazer suas estratégias, mas sabendo que em alguns momentos é necessário e é preciso mesmo, né? É importante às vezes ceder também um pouquinho, até para gerar recompensa. Então, quais são os hábitos e os comportamentos que você identificou a partir desse conteúdo que você pode mudar? Anota isso, anota essa pergunta, faz um print dessa tela, porque essas perguntas vão te ajudar demais, tá bom? Então, anota isso e responde para você mesma. O que você pode mudar a partir daí? Outra coisa, como você pode harmonizar o seu perfil financeiro com o perfil financeiro do seu parceiro? Aqui eu já trouxe algumas dicas, claro, muito superficiais, que não tem muito como a gente aprofundar demais aqui, mas comece a pensar em estratégias. Você agora sabe qual é o seu perfil, e se você assistiu essa aula prestando atenção, você sabe também qual é o perfil do parceiro. E olha que coisa boa, vai ficar gravado. Então você pode, mesmo que você esteja aqui no ao vivo, não tem problema, você vai poder assistir a gravação, né? Então, vai assistindo, vai pausando, refaz o exercício prestando atenção no perfil do seu parceiro e já vai pensando como é que eu posso harmonizar. O que eu tenho aqui de ponto forte, que eu posso juntar com um ponto forte dele, para poder a gente ter um resultado melhor? O que tem aqui de ponto fraco meu, que eu preciso ceder, que eu preciso rever, que eu preciso ajustar para a gente encaixar melhor, né? Então, isso aí, tudo isso são estratégias de inteligência financeira, tá bom? E como harmonizar... Não, desculpa. E aí, como você pensar, até não está aqui, mas já tô trazendo também, para você que tem filhos, como você pode pensar agora nos seus hábitos, nos seus comportamentos, na sua maneira de lidar com o dinheiro, para influenciar seu filho de forma mais positiva. Essa também é uma reflexão bem importante que eu acho interessante que você faça. Então, olha só, a gente vai encerrando a gravação de hoje por aqui. Quero que você saiba que foi um prazer enorme ter você, para você aqui que estava comigo ao vivo, foi um prazer enorme ter você aqui comigo ao vivo. Não sai ainda, que agora eu vou encerrar a gravação e a gente vai continuar aqui para fazer o nosso bate-papo e aprofundar um pouquinho mais os seus aprendizados. E para você que está comigo na gravação, muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de dar sua curtida aqui embaixo, né? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a essa informação e possam começar a mudar alguns comportamentos financeiros que precisam ser mudados e com isso vão trazer muitos resultados, tá bom? No próximo domingo, já vou até te adiantar, tem outra sessão aberta de mentoria. Logo, logo eu começo a divulgar nas minhas redes sociais o tema, tá bom? Vem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui você vai ter acesso ao meu Instagram. Se você ainda não está inscrito lá, se inscreve, me segue, porque você vai ter acesso sempre a essas informações, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Foi um prazer enorme para mim ter você comigo. E até o próximo. Tchau, tchau.